Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que apresenta conteúdo sem enrolação. Hoje nós vamos aprender como funciona o algoritmo de codificação base 64. Vamos lá. Bom, o que é o algoritmo base 64? É um tipo de codificação de dados, ou seja, converter dados de um formato para outro, e é utilizado para transformar dados binários, por exemplo, para que possam ser enviados por meios que lidam apenas com texto. Isso aqui vai ficar mais claro durante a explicação. Para que serve? Para, por exemplo, codificar dados para colocar na URL. O YouTube, por exemplo, utiliza a URL do YouTube. Vai ficar mais claro porque que isso aqui é um base 64. E quando a gente quer anexar arquivos por e-mail que são binários ou tem algum formato que não necessariamente texto. Vamos entender como funciona. Bom, por que ele tem esse nome? Porque ele possui exatamente 64 símbolos, que são as letras de A a Z maiúsculas, as letras de A a Z minúsculas, os dígitos de 0 a 9 e os símbolos barra e mais, o que dá um total de 64 símbolos. Como funciona o algoritmo? Pega-se o conteúdo binário e agrupa-se em blocos de 6 bits. Com 6 bits, é possível um número máximo de combinações de 64 combinações, por isso que o algoritmo é a base 64. Os blocos de 6 bits que foram separados são então convertidos utilizando uma tabela. Vai ficar mais fácil com o exemplo. Imagine que tenhamos um conteúdo binário, onde estão escritos esses 3 bytes aqui, que representam as letras A, B, C, como é mostrado aqui na tabela ASCII. Então, primeiro byte é a letra A, segundo byte é a letra B, terceiro byte é a letra C, em maiúsculas. Precisamos enviar essa informação aqui binária, por exemplo, num e-mail, ou queremos colocar isso aqui numa URL. Imagine que isso aqui seja um caracteres em chinês, qualquer coisa que em binária pode ser convertida para base 64. Vejamos como. Nós temos aqui na primeira linha os bytes originais representando as letras ABC. Nós quebramos esses bytes agora em blocos de 6 bits, ou seja, a cada 6 bits nós temos um grupo. Agrupamos assim, dessa forma, a segunda linha. Pegamos então cada bloco que foi separado e vamos na tabela base 64 e vemos qual caractere representa. Por exemplo, o grupo 010000 é a letra Q. E assim, sucessivamente, cada grupo é convertido numa letra. Então nós convertemos esse byte, essa informação aqui de 3 bytes, numa informação agora que tem 4 caracteres. Então, a string ABC viraria o texto QUJD, codificado. Curiosidade, além de utilizar em URL, por exemplo, o YouTube, aqueles letras e números na URL do YouTube, são base 64, você poder anexar um conteúdo, um zip, por exemplo, um arquivo compactado, uma foto, no e-mail que é feito só para texto, é feito usando base 64. Além disso, chaves pública e privada em sistemas operacionais como, por exemplo, o Linux, geralmente são armazenadas em base 64. Então, se você abrir um arquivo no seu sistema operacional que contém uma chave pública ou chave privada, essas chaves são números, ou seja, são conteúdos binários, números gigantes, primos. E aqui elas são representadas como base 64, fica mais fácil de abrir o conteúdo, de ver. É isso, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha,
Até mais.